Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom e repasse para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 em diante. Davi foge para Gate. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: Vejam este homem. Ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? E Davi fugiu da cidade e foi para a caverna de Adulão. Então Davi orou a Deus. Davi, no Salmo 34, no Salmo 34, Davi clamou a Deus. Davi falou: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada faltará aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Davi, ele estava confuso, assustado, ele estava cansado, fugindo do rei Saul. E ele foi para Gate, e chegando em Gate, aqueles homens começaram a lembrar do que fez com que Saul ficasse com inveja de Davi, porque as mulheres começaram a cantar e dançar e falaram: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Quando elas cantaram isso, nasceu o sentimento Saul, o rei Saul, ele foi tomado pelo sentimento de inveja de Davi,
porque as mulheres começaram a cantar que ele matou mais pessoas, ele abateu mais pessoas na guerra do que Saul. E Saul era o rei. Então Davi teve que se esconder porque Saul queria matá-lo. Quantas vezes as pessoas elas ficam sem entender por que essa perseguição comigo? Por que estão fazendo isso comigo? Tem pessoas que estão cansadas de serem perseguidas e elas não percebem, elas não sabem o porquê. Mas tem, às vezes, no meio de outras pessoas, tem uma pessoa que é invejosa e ela começa a tecer coisas contra aquela pessoa. E começam as perseguições, começam o olhar daquela pessoa em cima da vítima. Então, foi o que aconteceu com Davi. Davi teve que fugir daquele lugar, senão ele era morto. E ele procurou a Deus e ele se fingiu de louco na frente daquele rei de outro lugar, porque senão aquele rei também, ele pensou assim, esse rei também vai pensar que eu vou querer tomar o lugar dele. Então ele se fingiu de louco para que o rei não quisesse matá-lo, pensando que ele fosse uma ameaça no reino dele. Estratégias que Deus dá em certas situações para ter livramento para as pessoas. Ele falou: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Ele não falou: eu vou te louvar quando o Senhor me der um reino, quando o Senhor me libertar, quando o Senhor me der muitas coisas. Ele não falou isso. Ele falou que ia louvar o Senhor. Ele falou: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Então Davi louvava, ele em qualquer situação, ele louvava a Deus. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. A oração de Davi, que oração linda. Ele não reclamou, ele não foi murmurar, ele não foi... Imagina, um homem desesperado, se escondendo, com muito medo de um rei. Imagina um rei perseguindo a pessoa e a pessoa sem ter onde se esconder, e ele foi para uma caverna. E lá ele fez a oração: ouçam os oprimidos e se alegrem. Imagine uma pessoa lá, escondido, orando e pedindo para que ouçam a voz dele, os oprimidos, e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele já estava se sentindo em paz, porque o Senhor deu a paz no coração dele, mostrou para ele que ele já estava fora de perigo e que o Senhor era com ele. Então, devemos buscar o Senhor o tempo inteiro, não só nos momentos de tristeza, de angústia, de desespero, mas bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. O segredo de Davi era que Davi não se afastava de Deus em momento algum. Ele, todo o tempo, ele estava sempre em oração, de gratidão, de louvor a Deus, de clamor, mas ele não se afastava do Senhor. Fosse em qualquer situação, ele não ficava distante, porque ele sabia que o porto seguro dele era Deus. É assim que devemos agir. Não importa se é o tempo da bonança, se é o tempo da falta, se é o tempo da tristeza, o tempo da alegria, temos que bendizer ao Senhor, porque Ele é o nosso porto seguro. Não podemos nos afastar dele. E como ele diz aqui,
na oração, ouçam os oprimidos e se alegrem. Temos que olhar para Deus, agradecer a Deus que estamos vivos e pela chance. Cada dia, cada manhã, cada noite, cada amanhecer é uma nova chance. É uma nova chance de conversar com Deus, de fazer melhor, de fazer diferente e andar com a gratidão. Coloque um colar no seu pescoço, a gratidão, o amor e a sabedoria. Diz na palavra do Senhor, a sabedoria e o amor, elas mudam, elas transformam. É incrível quando você anda em comunhão com Deus, quando você anda pedindo a sabedoria para Deus, a sabedoria do Senhor, e Ele nos envia sabedoria. Então, em qualquer situação que você passe, você não está sozinho. Como diz aqui, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando a gente ora, Deus está escutando e Deus nos livra de todos os temores. Imagine uma pessoa que está com muito medo, está desesperada, com medo de ser morta, sabendo que está sendo perseguido pelos homens de Saul e se escondendo. Aí vai para um lugar e naquele outro lugar aqueles homens o reconheceram e falaram que ele era um grande homem e que cantaram para ele e que desfizeram do rei, porque na verdade aquela música fez com que o rei se sentisse menos diante de Davi. Então, imagine o desespero desse homem. Ele falou, pronto, esse outro rei também vai mandar me matar. Então eu tenho que fugir. Desespero duplo. Assustadíssimo. A única saída dele na hora foi se fingir de louco. E ele foi livre, ele saiu. Aí ele fala, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Ele já se sentiu aliviado, ele estava ali dentro da caverna, quando a família dele soube que ele estava lá. Foi para lá, se juntaram outros homens também, ficaram com Davi e continua a oração. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Davi está falando, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Claro que ele teve a proteção do Senhor, porque se ele não tivesse, naquele momento, ele teria ficado, ele estava correndo sérios riscos ali com aquele outro rei, e quando ele se sentiu ameaçado, ele já pensou rápido em uma solução. Deus permitiu que ele se passasse por louco para que ele não fosse morto ali. De repente, aquele rei poderia se sentir realmente ameaçado como o rei Saul, e ele teve o livramento do Senhor. Ele sempre foi muito bem cuidado por Deus, guardado. Feliz, como é feliz o homem que nele se refugia. Ele sempre se refugiou no Senhor. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. O que ele falou? Que os leões podem passar fome, significa aqueles que têm vontade de matá-lo, de ceifar a vida dele, eles poderiam ficar com vontade, mas eles não iam conseguir,
O inimigo das nossas almas, ele não consegue tocar em nós quando Deus nos protege. Ele coloca anjos poderosos para nos proteger e o inimigo ele não pode tocar. Aquele que Deus protege junto com a sua família, o inimigo ele não toca. Então, aqueles que são usados pelo inimigo, eles passam vontade, eles passam fome, porque eles têm sede e fome de maldade, eles não têm sede e fome de justiça. Porque o que devemos ter? Sede e fome de justiça, da justiça de Deus. Porque Deus é um Deus justo, que quando entra numa causa, ele não quer saber se a pessoa é bonito, feio, tem dinheiro ou não, se ele quer saber o que você fez de certo ou de errado. Você se arrependeu de algo que você fez de errado? Davi fez coisas erradas, mas Davi se arrependeu e Deus o perdoou. Teve consequência dos pecados, porque todos os pecados ele tem consequência, mas Davi, porque ele foi o homem do coração de Deus, porque mesmo no desespero, Davi buscava a Deus e Davi dava glórias a Deus o tempo inteiro, sendo dia e noite, ou ele estando triste ou feliz, ele dava glórias a Deus. E ele cantava na frente das pessoas, ele dançava para Deus. Davi nunca teve vergonha de Deus. Davi sempre falou para todos: eu vou perguntar a Deus, eu vou conversar com Deus, eu vou pedir a permissão do Senhor. Se ele for conosco, eu vou. Se ele não for, eu não vou. Então, uma pessoa, quando ela faz as coisas que agradam a Deus, ela toca no coração de Deus. Porque imagine, num mundo da maneira que está hoje, muitas pessoas frias, pessoas que são perseguidoras, que parece que têm no coração sede de perseguir, de fazer maldade, de tirar vidas. Quantas vidas ceifadas, quantas pessoas fazem essas coisas, se escondem, acham que vai ficar escondido e Deus mostra. Mas quantos livramentos aquelas pessoas que têm bom coração, que agrada a Deus, que faz oração 2, 3 vezes ao dia, busca a Deus em primeiro lugar e depois ela continua em agradecimento, pedindo livramento, pedindo ajuda, sempre em seu coração e sempre buscando a Deus e alegrando o coração de Deus, porque não adianta, se eu passar por se eu passei por algo difícil e eu tivesse ficado reclamando, murmurando, Deus não teria me tirado daquela situação. Mas como eu orei, entreguei nas mãos de Deus, pedi a misericórdia do Senhor, clamei ao Senhor, louvei, coloquei louvores em minha casa, fiz oração e tudo Deus cuidou. E tudo Deus cuida para nós. Fazemos a nossa parte como Davi. Davi, ele não ficou lá, naquele lugar, esperando que aquele rei tomasse alguma decisão. Quando ele falou que não queria loucos no seu palácio, qual foi a reação de Davi? Sair daquele lugar. Então, nós fazemos a nossa parte. Não podemos também ficar em lugares que são perigosos, que você vê que não vai fazer bem para você, bem para a sua família. Saia daquele lugar, faça como Davi. Davi saiu, se recolheu, foi para onde? Para uma caverna. Mas ele estava fugindo de um rei que estava com muita vontade de tirar a vida dele. Nós devemos nos refugiarmos no Senhor. Quando ele falou no Salmo 34, ele falou: feliz o homem que nele se refugia. Porque quem se refugia em Deus, ele tem o socorro.
Deus não abandona aquele que pede socorro para Deus e pede refúgio. Primeiro você olha para Deus, agradece a Deus, louva ao Senhor como fez Davi. Davi chegava para falar com Deus, logo falando: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o nome do Senhor. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, Davi não chegava falando: ó Senhor, por que isso? Por que estão me perseguindo? Por que fizeram isso comigo? Porque eu estou atribulado, porque e reclamando, e o Senhor não está vendo isso e aquilo. Não, ele chegou bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo, engrandecendo o nome de Deus. Imagine como Deus não se agradou daquele homem. Deus falou: esse é meu filho amado, meu filho querido, porque ele está me louvando, ele está bendizendo o meu nome, engrandecendo o meu nome, passando por tudo isso. Olha como Davi estava confuso, assustado, cansado, fugindo do rei, na maior insegurança, com muito medo, desesperado, pensando: e agora? O rei vai me matar. E Davi não tinha nenhuma arma naquele momento que ele fugiu. Ele não se lembrou de pegar nenhuma arma. Então Davi, imagine o desespero de Davi quando viu aquele rei, ouvindo aquelas coisas que aqueles homens falaram sobre Davi. Aí Deus deu, eu creio que Deus deu, ou Deus deixou ele fazer aquilo, Deus consentiu, porque senão ele poderia ser morto. E depois Davi não foi reclamar. Davi foi louvar, foi agradecer e engrandecer e dar testemunho de Deus, do livramento que Deus deu para ele. Os leões, continuando a oração, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Imagine, além de Deus dar livramento, Deus supre, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. E realmente, quem busca o Senhor não sente falta de nada, porque Deus preenche tudo. Você já imaginou você ter dentro de você não te faltar nada? Porque coisas materiais a gente compra uma, daqui a pouco a gente quer outra diferente. Tem uma bolsa bonita para as mulheres, tem uma bolsa bonita, eu passei ali, eu vi aquela bolsa linda, e você compra. Quando é daqui um tempo, você já quer outra, porque você viu uma melhor. Aí os homens vê algo que quer comprar, também homens e mulheres, aí compram um carro, daqui a um tempo ele já fala: nossa, eu preciso trocar de carro. Ou fica com vontade, mesmo que não possa mais falar: se eu pudesse eu compraria aquele outro carro, porque nossa, mas vai chegar o tempo, eu vou trocar meu carro. Agora imagine você ser satisfeita dentro de você, não te faltar nada, você não sentir falta de nada, ser preenchida, ser cheia do amor do Senhor, ter a paz que excede todo o entendimento, ter saúde, ter as bênçãos do Senhor. Quem busca o Senhor e confia no Senhor, ele não deixa sentir falta de nada. Aí ele continua a oração: venha, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Olha o que Davi falou. Davi falou: venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Ele tinha o temor do Senhor. Davi não gostava de fazer mal para as pessoas. Ele não gostava de falar mal nem de fazer mal. Aí ele falou que ia ensinar
para as pessoas: quem de vocês quer amar a vida, a própria vida, e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Ele estava ensinando as coisas boas, os princípios de Deus, que faz com que as pessoas cresçam na presença do Senhor. Uma pessoa que cresce na presença do Senhor e é considerado um filho amado, uma filha amada, ele tem a prosperidade, ele tem a vida longa, ele tem saúde, ele tem a proteção de Deus. Imagine, a pessoa pode pagar uma segurança, mas quem protege mesmo as nossas vidas é Deus. Porque quantas vezes pessoas com dinheiro pagaram seguranças e não tiveram livramentos e acabaram morrendo segurança e a pessoa, ou os seguranças e aquela pessoa que pagou. Então, quando nós agradamos a Deus, pedimos a misericórdia do Senhor, quantos livramentos Davi teve na vida dele? Milhares. Davi morreu idoso, já com o sucessor, que era o seu filho, o rei Salomão, que ele preparou a vida inteira, ensinando para ele as coisas boas, ensinando para ele fazer o bem, não fazer o mal a outras pessoas, e ele morreu já idoso. Ninguém tirou a vida do rei Saul. Ele teve vida longa e ele viveu a bondade do Senhor na terra. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Devemos buscar a paz. Mesmo aqueles que vêm em busca de brigas, de confusão, de tudo. Busque a paz o tempo inteiro, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não importa qual lugar que você esteja, busque a paz. Porque a paz, ela faz parte de um ambiente que tem paz, ele tem a presença do Senhor. E se em outros lugares você é tentado a brigar, a colocar a sua vida em risco, a da sua família, não faça isso. Busque a paz com perseverança. Peça a Deus. Se você for uma pessoa que não tem muita paciência, peça a Deus paciência, sabedoria para lidar com pessoas que também não têm paciência. Imagine juntar várias pessoas explosivas, pessoas sem paciência. Olha o perigo de acontecer coisas terríveis. Davi viveu a vida inteira porque ele orava a Deus, ele clamava a Deus, mas ele bendisse o nome do Senhor o tempo inteiro. Ele sempre louvou e engrandeceu o nome do Senhor o tempo inteiro, não importava a situação que ele estava. Aí ele continua: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Olha que bênção! E isso é verdade. O que Davi fala aqui em oração é verdade, porque quando uma pessoa é justa, quando ela não é uma pessoa má que faz um mal para o outro, o que é uma pessoa justa? Que ela não se junta com outras pessoas para maquinar o mal, que elas, mesmo gostando dos amigos, se ela vê que eles estão cometendo injustiça, ela não fica junto deles. Ela fala: eu não vou ficar nesse meio, isso é injusto, não podemos praticar injustiça. E ela fala a verdade. Esse é o justo, que não se junta com outros para fazer a maldade. Nem sozinho ele pratica a maldade, nem longe da presença das pessoas, nem na frente das pessoas. Porque ele tem um bom coração e ele sabe que ele tem que fazer para o próximo aquilo que ele gostaria que fizesse consigo mesmo. Então, quando erramos, nós pedimos desculpa, porque temos os nossos defeitos, somos humanos,
mas temos que pedir perdão a Deus e o tempo inteiro dar glórias, porque quando uma pessoa é justa, como diz na oração de Davi, Deus escuta o grito, Ele está atento ao grito de socorro do justo. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Quantas vezes pessoas que são más, que morrem, as pessoas falam, eu não gosto nem de falar. E ali silenciam, porque não tem o que falar. Aí as pessoas nem gostam, porque Deus apaga a memória deles. O justo clama ao Senhor, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Vamos nos refugiar no Senhor. Nos tempos de Davi, ele já se refugiava no Senhor. Em todo tempo devemos nos refugiar no Senhor. E você ensine para a sua família, e você mesmo se refugie também no Senhor. Passe como Davi os princípios de Deus, ensine o bem para a sua família. Quando você vê alguém da sua família querendo brigar, discutir, mesmo que foram injustos com ele, você fale, não, entregue para Deus. Vamos orar, agradecer, engrandecer o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor e vamos buscar refúgio no Senhor. E a justiça deixa nas mãos de Deus, que o mais Ele fará. Não vá você brigar com os outros, tomar satisfação, querer fazer justiça, é um risco para a sua vida. E outra, Deus não habita em contendas, em brigas, em tribulações. Quando você se sentir cansado de tantas coisas, se refugie em Deus. É como diz no Salmo 34, que Davi fala, proclamem a grandeza do Senhor, busquem e exaltemos o seu nome. Ouçam os oprimidos e se alegrem. As pessoas, nós devemos ouvir o Senhor e nos alegrarmos, porque temos um Deus que quando gritamos por socorro, nos refugiamos nele, ele nos ampara, não estamos sozinhos. O mais importante, mais do que dinheiro, mais do que a glória do homem, de que os parabéns do homem, nos refugiarmos no Senhor. Temos aquela proteção, que o Senhor nos livre e guarde de todos os nossos inimigos, que o Senhor proteja as nossas vidas, as nossas famílias, assim como o Senhor protegeu a vida de Davi, assim como Davi foi um homem do coração de Deus. Senhor, nos ensina a ser justos, nos ensina a te agradar, nos ensina a te buscar cada dia para sermos do coração do Senhor. Precisamos de vós, Pai querido, Pai amado, Pai amoroso em nossas vidas, que não nos abandona em momento algum. Buscamos o teu refúgio, Pai. Protege as nossas famílias, protege as nossas vidas, nossos trabalhos. Senhor, em nome de Jesus, estamos refugiados, estamos debaixo das tuas asas, ó Altíssimo. Confiamos em ti, nos alegramos em ti, vamos cantar louvores em teu nome. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, grande és tu, e louvamos e agradecemos em teu santo nome.
Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Glórias a Deus.